qual a maturidade teológica necessária para que um cristão possa começar a estudar teologia sistemática a fundo? Quais são os passos preliminares recomendados? E aí ele diz que ele receia que a teologia sistemática para um neófito possa engessar muitos conceitos. Bom, eu não sei se é ironia do destino ou se é uma providência divina, mas geralmente a teologia sistemática, enquanto obra literária, na vida de alguém que se dedica aos estudos da teologia, ela não é imediata. O que eu quero dizer com isso? Vou contar, a gente sempre aprende no ensino superior que você nunca pode criar uma teoria a partir de uma experiência pessoal, mas são tantas experiências que são semelhantes que eu penso que isso nos ensina alguma coisa. Quase sempre, isso aconteceu comigo, a porta de entrada para o estudo da teologia são autores, teólogos e muito mais pastores que pensam a vida cristã cotidiana, a vida piedosa, que estão falando sobre oração, que estão falando sobre a importância da leitura bíblica, que estão tratando sobre questões ao nosso redor. Vamos pensar aqui num Piper, por exemplo, em A.W. Pink, A.W. Tozer, os puritanos. Então, eu acredito que esse primeiro acesso que nós temos com literaturas mais básicas, que falam da vida cristã, nos auxiliam a galgar degraus mais profundos ou maiores para chegar na teologia. Essa maturidade é necessária, sim, principalmente para nós termos um olhar comparativo, porque nós não temos uma só teologia sistemática, apesar de quase todos viverem uma vida de comunidade de fé, numa igreja em específica, nós temos acesso a múltiplas teologias que quase sempre estão convergindo numa unidade doutrinária, como, por exemplo, a confissão de fé, o credo apostólico, mas que há alguma divergência. Há algumas minúcias, divergências entre a teologia do Gruden, do Bavinck, e assim sucessivamente. Mas no todo há uma união. Essa maturidade nos ensina a transitar pelos detalhes, mas permanecendo com os pés ou as raízes sólidas no que é básico, naquilo que é convergente, naquilo que é da grande tradição, naquilo que nós, a palavra aqui, com todo respeito, ao múltiplo significado que ela tem, mas há um devido ecumenismo. Há um certo ecumenismo entre as teologias sistemáticas ortodoxas em tratarem de uma visão bíblica específica para determinados temas. Então, essa maturidade, ela é alcançada nessas leituras paralelas, mas também num papel que eu acredito ser muito importante dentro da igreja, da vida em comunhão dentro da igreja, da escola bíblica dominical, ou de um clube de leitura, ou de um grupo de estudos, que alimenta e aquece ainda mais essa chama da compreensão do ser de Deus, da vida, da natureza, da realidade criada por Deus, a partir do texto bíblico. Se falta ainda uma lacuna nesse processo, há um risco maior de começarmos a tirar as raízes ou os pés desse núcleo de convergência, nessas doutrinas que são centrais para a fé cristã, e aí é onde mora o grande perigo, e flertarmos com outras perspectivas que rompem com esse núcleo, e que alguns chamam isso de heresias, outros de teologias seculares, ou de filosofias que não têm uma fundamentação cristã. Então, nós temos uma espécie de recursos que nos ajudam a desenvolver essa maturidade, mas algo que está presente em todas elas, o trabalho coletivo, o trabalho de comunidade. Quando se faz teologia numa torre de marfim, é muito provável que se incorra em erros, porque você não tem pessoas ali que te confrontam, que te ajudam a pensar. Essa é uma possibilidade perigosa de uma teologia que não presta um serviço de excelência no reino de Deus, não é? Além disso, tem uma coisa também que diz respeito a essa ou ironia do destino ou providência, como o Pedro mencionou no começo, de que toda vez que alguém quer estudar teologia e ele sei lá, vai a uma
livraria evangélica e pede isso para o vendedor, ele imediatamente é apresentado a uma teologia sistemática. E muito improvavelmente ele seria apresentado a uma teologia bíblica. Até mesmo no ano passado, um estudante do ano passado veio me procurar, falando que queria continuar estudando, aprofundando, e falou: quero comprar um bom comentário bíblico, quero comprar uma boa tradução bíblica, e eu queria comprar uma boa teologia sistemática. E eu perguntei: por que teologia sistemática? Problematizando, né, o pobre coitado. Aí ele falou assim: ué, por que não? Aí, foi na época que a gente estava divulgando a obra do Bavinck, ele falou: eu queria comprar do Bavinck e tal. Falei: compra uma teologia bíblica. Se você quer se aprofundar no texto bíblico, igual está aparecendo que você quer, comprando uma Bíblia, um comentário bíblico, você tem que comprar uma teologia bíblica. Você tem que crescer na exposição e no conhecimento da palavra, da história, da lógica da palavra de Deus, para depois você ter o que sistematizar. Parece mesmo a lógica da coisa, né? E muitas vezes a gente simplesmente ignora isso, e a gente pode cair nesse erro que o Fernando falou, de nos apegarmos muito ao conceito e menos à lógica de pensamento. E a gente quer ensinar muito mais a pensar do que ensinar definições decoradas. Eu sempre dou um exemplo, eu dei em algumas tutorias que me ajuda aqui, porque está aqui. Esse livrinho aqui embaixo é a primeira versão das Institutas do Calvino, esse mais cinza aqui. Ele é um volume assim, ó. E aí depois ele publicou a última versão, são esses 4 volumes aqui, ó. Então é uma obra que saiu desse tamanho e virou 4 volumes dessa altura. O que aconteceu? O que o Calvino ficou fazendo durante esse tempo? Ele ficou expondo a Bíblia. Ele ficou pregando lá na Catedral de São Pierre durante 3 dias, 4 dias na semana. Ele expunha a Bíblia, e expôs quase a Bíblia inteira. Só não expôs Apocalipse, porque ele era muito inteligente e não entrou nessas tretas. Mas o resto ele expôs tudo. E as institutas se tornaram, então, uma sistematização muito próxima das sistematizações modernas. Geralmente elas seguem a lógica que ele articulou, né, as teologias sistemáticas, mas ela eminentemente é uma obra muito bíblica, recheada dos textos bíblicos, da lógica da Escritura, porque ele ficou o tempo todo produzindo o que foram hoje os comentários bíblicos dele, que são fruto das suas exposições. Então, me parece que para que a gente tenha uma maturidade, né, para chegar a uma teologia sistemática, ou até mesmo para aproveitar mais uma teologia sistemática, a gente estar bem imerso na teologia bíblica, na grande narrativa bíblica, na história bíblica, que já nos deu a lógica para a gente poder entender essas sistematizações que vão ser feitas, e, claro, pegar teologias que são menos artificiais nessa sistematização do que outras. Claro, a gente ficou o mês todo estudando Bavinck, que inegavelmente é menos artificial, né? Ele é mais intencionalmente bíblico, mas tem outros. O Pedro estava lembrando aqui, quando a gente não estava online ainda, do Michael Horton, a proposta dele também de não ser assim tão fechado nos quadradinhos dos capítulos da sistemática, mas ir apresentando também como o Deus que cria, o Deus que se revela, o Deus que redime, e seguindo o fluxo da revelação. Isso faz toda a diferença. Então, o primeiro passo é estar bem consciente da revelação da história, da revelação especial da teologia bíblica. Bom. A grande diferença aí perdão, Kaique. Não, fica à vontade. É que a sistemática trata das questões de modo vertical. A teologia bíblica, ela trabalha as questões de modo horizontal. E o Bavinck tem uma singularidade que eu acho fenomenal, que é fazer uma teologia, uma espécie de teologia sistemática, ele chamava isso de dogmática, não de modo sistematizado, conceitos, de modo vertical. Ele faz isso como se fosse a narrativa bíblica sendo desenrolada numa linearidade. E isso é muito bonito, porque você percebe o entrelaçamento de uma forma muito bonita entre a Bíblia e os conceitos, as doutrinas e a Sagrada Escritura. O Pedro repete no curso, há vários momentos, a importância da ideia do pacto que o Bavinck traz. Por quê? Porque a própria teologia dele mostra isso, como que ele vai tratando as questões a partir do desenvolvimento pactual, da manifestação do Deus do pacto ao longo da história e do tempo.
E quando a gente percebe a teologia feita desse jeito, a gente consegue conciliar essas duas áreas que, volta e meia, estão divididas em algumas obras, ou sistemática ou bíblica. E os seguidores de Bavinck também conseguem fazer isso de uma forma muito bacana. A gente tem as obras do Frame, do Van Groningen, do Anthony Huckman, que também tratam da teologia não só de modo em tópicos, mas como que isso foi se desenvolvendo ao longo da narrativa bíblica. Um termo que o Van Hooser usa bastante, que é entender a escritura como um drama, como o Deus sendo o roteirista e o diretor dessa peça, e ela se desenvolve organicamente, ela se desenvolve de um modo linear, manifestando os atributos de Deus, manifestando os aspectos antropológicos, manifestando as características da criação, a cada história, a cada acontecimento, a cada processo da revelação. Então, se a gente consegue ver a Bíblia como uma grande narrativa, faz muito mais sentido para a gente estudar as teologias sistemáticas e também as teologias bíblicas, porque você não vai tratar a fé cristã ou os temas da teologia sistemática como aquela caixinha que existia antigamente, né, que você pegava um versículo da sorte, você pensava alguma coisa e trazia para si de modo recortado. Não. O Bavinck, no meu ponto de vista, é um dos pioneiros a tratar a teologia de uma perspectiva linear, pactual, orgânica, e isso é muito bonito, isso faz muito sentido.